Mais uma vez, boa noite. Abram as suas Bíblias em João capítulo 11. Vamos continuar nossa série de pregações em João, retratos de Jesus na galeria de João. Hoje nós vamos ver mais uma vez como João identifica o nosso Salvador Jesus. A temática das músicas reflete aquilo que nós vamos aprender hoje, né? Os irmãos aí escolheram algumas músicas, ou todas as músicas voltadas para o tema da ressurreição, porque hoje nós vamos aprender, ou nós vamos relembrar aquilo que Jesus fala sobre ele, sendo a ressurreição e a vida. João capítulo 11, nós vamos ler os versículos 11 ao 27, os versículos 17 ao 27, perdão. Mas antes, deixa eu introduzir até chegar a esse assunto. Uma das doutrinas que nós vemos que são mais debatidas no Novo Testamento, quando você vai ver de quando Jesus morreu e ressuscitou, vai ser a doutrina da ressurreição. Os apóstolos, eles vão sempre ter embates, ou eles vão sempre ser rejeitados em alguns momentos por causa desse assunto, né, o assunto da ressurreição. A gente vê isso logo no começo da igreja, em Atos capítulo 4, quando Pedro começa o seu discurso ali, tem o primeiro discurso em Atos capítulo 2, já no capítulo 4 a gente vê também que Pedro ele já é rejeitado em algum momento quando ele começa a falar sobre a ressurreição de Jesus. Então assim, os religiosos eles gostavam de ouvir as filosofias e conversas sobre um Salvador, até o momento que estamos falando sobre a ressurreição. Ressurreição é quase como se fosse uma blasfêmia para eles, na realidade era uma blasfêmia para eles. A gente vê isso muito claro também em Atos 17, quando Paulo ele está lá em Atenas, e ele começa a falar, ele vê aquele altar, o Deus desconhecido, talvez vocês vão lembrar da história, e aí ele começa a desenvolver para mostrar que aquele Deus que eles adoram, na realidade é o Deus dele, né? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez um povo só, e aí Paulo começa a desenvolver a doutrina da criação, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus. Quando Paulo chega para falar sobre ressurreição, ele diz, opa, nós podemos ouvir você até aqui. A partir daí a gente já não quer mais conversa com isso, ressurreição não. Ressurreição é uma coisa que vocês estão inventando, Jesus foi retirado de lá daquele túmulo, Jesus foi, na realidade, vocês esconderam ele em algum canto que até hoje ninguém achou, né? Por isso que na canção do cantor cristão tão antiga a gente vê que eles até tentaram, né, de alguma maneira colocar ali soldados no túmulo de Jesus, mas de maneira nenhuma eles conseguiram impedir a ressurreição de Jesus. Atos 24 também a gente vai ver Paulo quando já está preso. Ele vai falar em sua defesa, ele vai também usar a ressurreição de Jesus, e alguns daqueles homens também não querem ouvir Paulo a respeito da ressurreição. Pensar se seria possível uma ressurreição, e principalmente alguém prometer que poderia ressuscitar, como Jesus faria, isso era algo muito ousado, né? Aqueles judeus, os saduceus, os fariseus, que eram os homens religiosos, alguém poder dizer que poderia ressuscitar outro, e até mesmo que ele iria ressuscitar, isso era uma ofensa, porque só Deus podia ressuscitar. Eles sabiam isso. Se você dizer assim, olha, eu consigo ressuscitar, ou eu ressuscito alguém, ou eu mesmo posso ressuscitar. Isso aí para eles era eles estar usurpando algo que só Deus podia fazer. Por isso o ódio deles a respeito de Jesus. Obviamente que o plano de Deus envolvia a morte e ressurreição de Jesus. Mas isso não obrigatoriamente se estenderia a outras pessoas, né? A gente sabia que Jesus iria ressuscitar pelo plano de Deus, mas não obrigatoriamente Jesus iria ressuscitar outros. E hoje nós vamos ver aqui nessa história que Jesus começa a mostrar também que a ressurreição se estenderia a outros, seja naquele momento do ministério de Jesus, ou seja futuramente, como nós vamos ver também no texto aqui. O trecho que nós vamos ver hoje é Jesus como a ressurreição e a vida. Vamos ler o trecho aqui de João 11, os versículos 17 até o 27. Eu vou também abordar alguns outros versículos desse capítulo,
mas nós vamos focar nessa parte aqui, dos versículos 17 ao 27. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tua palavra foi lida, nós já cantamos a respeito da ressurreição, nós já nos alegramos com a lembrança de que o Senhor ressuscitou, e também, Senhor Deus, queremos agora reforçar nossa esperança de que um dia nós estaremos ressuscitados, ressurretos com o Senhor também. Ó Deus, enquanto estamos aprendendo aqui e relembrando a história de Lázaro, a história do Senhor trabalhando através da vida de Lázaro, que nós possamos ser edificados, que nós possamos ser encorajados com a palavra do Senhor, nós possamos ser encorajados com aquilo que o Senhor é e que o Senhor faz. E que ao final, Senhor Deus, dessa pregação, desse sermão, que as pessoas aqui que estão me ouvindo, tanto aqui quanto em casa, possam ser encorajadas pelo relato do que o Senhor fez, e aqueles que também, Senhor Deus, não te conhecem, possam ser encorajados a colocar sua confiança em Ti, pelo que o Senhor fará futuramente. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse resumir esse trecho em uma frase, seria essa: a ressurreição é uma clara demonstração da singularidade de Deus, da divindade de Cristo e uma firme esperança para os salvos. Quando nós falamos de ressurreição, nós vemos uma clara demonstração de que Deus é único, de que Deus é um, e a gente vai ver isso no trecho. A gente vê também, ressurreição está ligada a Deus. Então nós vamos ver também a divindade de Cristo. E por fim, nós vemos que o assunto da ressurreição é uma esperança para os salvos. Se eu quisesse colocar algo que eu desejo que vocês aprendam essa noite, se vocês forem aprender só uma coisa, eu queria que vocês gravassem isso. Não coloquei aí, mas eu vou falar aqui para vocês, certo? Primeiro, Jesus é a única garantia que temos de uma esperança futura. Isso é o que eu queria que vocês guardassem. Jesus é a única garantia que temos de uma esperança futura. E por fim, se a ressurreição não é verdade, nossas vidas aqui perdem o sentido. Queria que vocês gravassem isso. Jesus é a única garantia que temos de uma esperança futura. Sem Jesus, nossa esperança futura acaba. Tira Jesus, acaba a nossa esperança futura. E por fim, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não vai fazer aquilo que ele disse nos últimos dias, a nossa esperança aqui, nossas vidas aqui, ela perde o sentido de ser vivida. Primeiro ponto que nós vemos aqui, primeiro ponto que eu quero que vocês aprendam, aí está no seu esboço, todo mundo deve ter o esboço aí, é que a soberania de Deus, a soberania de Jesus, é demonstrada por meio do tempo, do espaço e da morte. Nós vamos ver isso nesse trecho,
nós vamos ver que Jesus, ele vai demonstrar ser soberano por meio... Deixa eu atualizar aqui. Ok. Jesus vai demonstrar ser soberano por meio do tempo, do espaço e da morte. Quando nós chegamos nesse trecho aqui, nós vamos ver que Jesus, ele não chegou aqui em vão, não caiu aqui de paraquedas a história de Lázaro. Jesus, ele está com seus discípulos, e aí de repente chega a notícia de que Lázaro, o seu amigo, a quem ele muito ama, nós vamos ver isso no contexto, está doente. Nós vemos que Jesus não causa uma preocupação, a princípio, passa-se o tempo, a gente vê aí, você pode voltar um pouco nos versículos 5 e 6, olha o que o trecho vai dizer aí no versículo 5 e 6. Depois que Jesus recebeu a notícia, veja versículos 5 e 6. Ora, Jesus amava a Marta, a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus soube que ele estava doente. Mas aqui é algo interessante. Jesus amava Marta, Maria e também amava Lázaro. O texto deixa isso muito claro. Mas Jesus amava tanto que deixou eles lá. Parece assim algo muito estranho, né? Qual é que seria o normal? Rapaz, Lázaro, aquele que eu amo, ele está doente. Vou correr para lá. Não. Jesus, o trecho diz aqui, no versículo 6, que ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele não saiu logo, ele não foi logo ver onde estava Lázaro, ele não foi logo atrás, ele ficou lá no lugar dele. E aí quando a gente chega aqui nos versículos 17 ao 19, a gente vê que o texto começa dizendo assim, versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, haviam 4 dias. Existe uma tradição rabínica no meio judaico que eles ensinavam, eu acredito que eles já não ensinam mais isso hoje, mas existia ali no primeiro, o que chama do Antigo Oriente Próximo, né, que era ali o Antigo Oriente mais perto do Novo Testamento, existia uma tradição que eles diziam assim, que a alma ficava no corpo por 3 dias depois que morria. No 4º dia, a alma saía por causa da decomposição, do estado de decomposição do morto. Então, até 3 dias, a alma do morto estava lá, com ele, quando ele morria. E é interessante que, se Jesus chegasse no 3º dia e ressuscitasse Lázaro, o que eles iam dizer? Não, Jesus não fez nada não, Lázaro só estava vivo, e aí acabou que ele só dormiu demais, e aí se reanimou, porque 3 dias a alma ainda está no corpo. Jesus espera chegar no 4º dia. Esse não é um ensino bíblico, nós não vemos nada a respeito disso nas Escrituras, mas certamente algumas pessoas que estavam ali, elas acreditavam nisso. Elas acreditavam nesse ensinamento, e Jesus chega no 4º dia. Havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. O texto enfatiza bem que Jesus já encontrou Lázaro sepultado. Lázaro já tinha morrido e tinha sido já colocado lá nas cavernas, como eles sepultavam naquela época. Até mesmo o próprio Jesus foi assim. O mais comum a alguém, normalmente, que se amava, como eu falei mais à frente, era que Jesus tivesse vindo logo. Mas há, de alguma maneira, um ensinamento por trás de tudo isso. Voltamos um pouquinho agora também nos versículos 11 e 15. Veja o que Jesus fala aí, nos versículos 11 ao 15. Tendo dito isto, olha só, acrescentou, Jesus falando, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono, que ele estivesse de fato dormindo. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Jesus então diz aqui para os discípulos, olha, Lázaro morreu. Agora nós vamos lá, porque por causa de vocês, eu quero que vocês vejam
que eu vou ressuscitar ele para que vocês creiam. Existe uma relação muito comum em João entre o ver e o crer. Esse é um dos trabalhos que eu queria muito fazer, mais na área acadêmica. Estou tentando fazer devagarzinho, que nós vemos muito que João ele vai sempre colocar a relação do ver com o crer. E aqui Jesus está dizendo para os discípulos, mais uma vez, eu quero que vocês vejam lá o que eu vou fazer para que vocês creiam. Porque Jesus podia muito bem ter mandado uma ordem e Lázaro não ter morrido, não podia não? Ele não já fez isso antes. Por que ele não fez com Lázaro agora? E aí ele diz aqui, por causa de vocês, até no meio da morte lá de Lázaro, Jesus tinha um motivo para deixar com que ele não sobrevivesse sem que ele tivesse presente. Primeiro eu entendo que Jesus queria mostrar o poder dele, e ele deixa isso muito claro para que vocês creiam. E isso Jesus não estava falando para aquela multidão que estaria lá, que a gente vai ver mais lá na frente. Ele estava querendo que os discípulos crescem. Era possível que até muitos dos discípulos, inclusive a gente vai ver isso com Tomé, não crescem tanto no poder de Jesus como eles deveriam crer. E aqui Jesus mais uma vez coloca a relação. Eu quero que vocês vejam para que vocês creiam. Através da morte de Lázaro, os próprios discípulos poderiam crer. E Jesus iria mostrar o seu poder sobre o tempo, sobre o espaço e sobre a morte. Jesus iria mostrar para eles que o fato de ter passado 4 dias não importa para eles. O fato de ele estar distante também não importa para ele. E o fato de Lázaro já ter morrido também não importava. Jesus iria mostrar o seu poder e a sua soberania sobre o tempo, sobre o espaço, o local, não importava onde ele estava, e sobre a própria morte. Jesus não perdeu o controle da situação e usou essa situação para mostrar a sua soberania, mostrar que ele era soberano e ele controlava tudo aquilo. Ele também iria mostrar através da situação a sua divindade. Se só quem poderia ressuscitar era Deus, logo eles teriam que inferir que ou Jesus era um tipo de Deus, ou Jesus era Deus. E se os judeus eram monoteístas, que eles criam só num Deus, eles iam ter que se dobrar e dizer que Jesus era Deus. Porque se só Deus podia ressuscitar, Jesus ia lá e agora iria também mostrar a sua divindade através dessa situação. E ao mesmo tempo, ele iria mostrar o seu poder sobre as coisas que todos conhecem e temem. O tempo, todo mundo aqui vive no tempo. Todo mundo também vive no espaço em algum lugar. E todo mundo conhece e sabe que em algum momento vai ter que enfrentar a morte. Jesus estava mostrando a sua soberania sobre o tempo, o espaço e sobre a morte. A história de Lázaro aqui, então, nós começamos a ver que não é bem a respeito de Lázaro. A história de Lázaro é a respeito do próprio Jesus. Nós cantamos, né, a história de Lázaro, às vezes para as crianças, né, e botamos lá o Lázaro todo enroladinho e tudo, né, negócio bem bonitinho. Mas a história aqui, primeiramente, é a história de Jesus. E aí nós agora entramos no segundo ponto. Se Jesus é soberano sobre o tempo, sobre o espaço e sobre a morte, logo, as irmãs dele deveriam colocar a esperança no lugar correto. Nós vemos isso quando Maria, na realidade Marta, vai de encontro a Jesus. Nos versículos 20, nós vemos aqui nos versículos 20 ao 23, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. A gente viu aqui um pouquinho mais à frente que muitas pessoas, nos versículos 19, muitos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-la. Tinha muitas pessoas ali, muitos religiosos, e aí a gente vê que tinha muitos lá, mas elas não colocaram a esperança nisso. Quando Marta, certamente desesperada por seu irmão ter morrido, 3 irmãos ali, ao que parece, eram muito próximos. Quando Marta viu que seu irmão morreu, ela sabia que Jesus tinha poder para isso. A primeira coisa que ela faz é:
Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sabe que a esperança dela, a única esperança dela, era em Jesus. No versículo 32, Maria também, quando encontra Jesus, Marta foi encontrar Jesus logo na entrada, assim que Jesus entrou na aldeia de Betânia. Quando ele chega lá na casa e Maria encontra com Jesus, ela fala a mesma coisa. Versículo 32, quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, elas demonstram que a esperança delas estava no lugar correto. E aqui Jesus, mais uma vez, mostra para elas, e vai mostrar para elas, que o espaço, ou o local, não era um empecilho para ele agir como Deus. O fato de ele estar distante: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão estava aqui comigo. Mas Jesus acalma ali o coração daquela mulher, e ele vai mostrar que ele controla aquela situação. Não é o fato de ter passado 4 dias, não é o fato de ele estar longe, não é o fato de ele já ter morrido. O fato é que a esperança deve estar no lugar correto. E o lugar correto é Jesus, é a pessoa de Jesus. E elas vão se lançando aos pés dele. Ele controla essa situação. Ele controla todas as coisas. Ele mostra a sua soberania. É por isso que o viver para Jesus não se restringe apenas ao aqui e ao agora. Sabemos que Jesus controla todas as coisas, mas algo tão temerário como a morte também está sob o controle dele. Nós vivemos nesse mundo, nós andamos nesse mundo, nós trabalhamos, nós temos nossas famílias, estudamos, e às vezes pensamos que Jesus controla todas as coisas e não controla a nossa pequena vida. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que ele não controla apenas todas as coisas. Ele controla a coisa mais temida do mundo, que é a morte. Ele controla aquilo que até hoje os homens mais temem. Certamente, se você é um servo de Deus, se você está seguro da sua salvação em Jesus, você não vai ter medo da morte. Mas ande aí nesse mundo e pergunte para as pessoas: quem não tem medo de morrer? Certamente, se 100% não responder que tem medo, 98, 95 vai responder que tem medo de morrer. Eles não sabem o que está lá do outro lado. Nós sabemos. Nós temos essa esperança. É por isso que Paulo ele vai dedicar o seu maior trecho escrito no Novo Testamento sobre o assunto da ressurreição. Como o Hélito citou aqui, leu uma parte do trecho de 1 Coríntios 15. Nós vemos 58 versículos. Obviamente que ali é um trecho maior. Na época que Paulo escreveu, não era dividido em capítulos e versículos. Mas Paulo escreve um trecho maior dos seus escritos sobre a ressurreição. Paulo escreve algo fantástico, mostrando ali a realidade da ressurreição, as verdades da ressurreição para a nossa vida presente e para a nossa vida futura também. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler alguns trechos lá. Certamente não vou ter como tratar tudo, porque senão aqui a gente gastaria domingos e mais domingos para expor esse trecho de 1 Coríntios 15. Mas eu quero ler alguns versículos aqui. A esperança de Marta e Maria, enquanto estavam vivendo nesse mundo, ela é demonstrada claramente quando elas olham para Jesus e se rendem a Jesus e dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, certamente o meu irmão estaria vivo. Isso mostra uma clara esperança delas em Jesus, enquanto estão aqui. E Paulo também, ele mostra que enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, a ressurreição, ela faz alguma diferença na nossa vida. Veja 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler primeiro os versículos 12 ao 19. Paulo ele diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque porque testemunhamos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou.
ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo coloca então aqui alguns aspectos de como a ressurreição, ela se torna viva e prática para nós nos dias de hoje. Como que a ressurreição de Jesus e o fato de nós olharmos para a ressurreição futura nos traz esperança nessa vida. Ali nós vemos que Maria colocou a esperança dela, seu irmão morreu, ela colocou a esperança dela no lugar correto. E Paulo aqui ele nos mostra, primeiro, que se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é em vão. Nós estamos aqui para quê? Nós estamos crendo para quê? Nós cremos em quê? Se Jesus não ressuscitou, se a ressurreição não é realidade, a nossa fé acabou. A gente vê isso aí nos versículos 14, 17 e 19, que Paulo fala, se nós não acreditamos que houve uma ressurreição, nossa fé é uma fé que não tem valor nenhum, é vã. A segunda coisa que nós vemos é o nosso testemunho de vida de Jesus também são falsos. Tanto o nosso testemunho, aquilo que nós falamos a respeito de Jesus, e também o testemunho de que Jesus ressuscitou, é um testemunho falso. Se Jesus não ressuscitou, se não houve ressurreição, tudo que nós acreditamos e que nós falamos é falso. Se eu digo para você, Jesus quer salvar a tua vida, como que Jesus vai salvar a vida se Jesus permanece morto? Se Jesus não ressuscitou? Jesus é alguém qualquer, comum, que morreu, foi enterrado e não ressuscitou, acabou. Se isso não é verdade, se a ressurreição não existe, o nosso testemunho e a vida de Jesus são falsos. A outra coisa que nós vemos também, no versículo 18, é: os que já morreram em Cristo, aqueles que dedicaram a sua vida para viver em Cristo, foi perca de tempo, não há nenhuma esperança para eles também na eternidade. Ora, para que eles viveram para Cristo? Para que eles obedeceram a Deus? Por que eles não desfrutaram dos prazeres desse mundo? Perderam tempo. Se a ressurreição não é a realidade, Paulo mostra isso no versículo 18, os que já morreram em Cristo, eles não têm esperança nenhuma, eles perderam tempo, foi perca de tempo enquanto eles viveram aqui. Então vejam o quanto essa doutrina da ressurreição é uma doutrina prática para nós. É uma doutrina realista no sentido de que nós podemos saber que o Senhor Jesus ressuscitou e que aquilo que Ele promete para o futuro para nós é algo que Ele vai cumprir. Porque nós sabíamos que existia essa promessa do Filho de Deus. E o Filho de Deus cumpriu, Ele disse, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele falou isso, e Ele cumpriu. Se Ele cumpriu aquele que Ele disse na vida dEle e na morte, Ele também vai cumprir aquilo que Ele disse na nossa vida quanto à ressurreição futura. Então nós vemos aqui que Marta e Maria colocaram a sua esperança no lugar correto. A esperança delas não foi nos religiosos. A esperança delas não foi em qualquer crença daquela época. A esperança delas estava em Jesus. Se há uma esperança também para o tempo presente, certamente nós vamos ver que esse trecho nos mostra uma esperança para o futuro. Jesus é a certeza da nossa esperança futura. Jesus, porém, traz uma esperança maravilhosa quando nós vemos aqui no trecho dos versículos 24 ao 27 de João, voltando aqui em João. Jesus, ele fala algo maravilhoso ali para Marta. Diante daquela desesperança no sentido de que seu irmão já morreu, mas ao mesmo tempo uma esperança de que Jesus podia fazer um milagre na vida do seu irmão, Jesus revela algo a seu respeito para Marta. Versículo 24, Marta diz assim, ao que respondeu Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta dizendo para Jesus. Então Jesus declarou, não é isso que eu estou querendo dizer não, Marta. Jesus diz aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim,
não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus coloca dois aspectos aqui. Primeiro, para quem já morreu, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Obviamente que Jesus não está falando da ressurreição do corpo. Ainda que você morra, você vai estar vivo lá. Não é isso, não é o corpo que vai estar vivo. E aí ele fala no versículo 26, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus fala de dois tipos de morte aqui. Primeiro, se você está vivo, vocês estão me ouvindo aqui, certamente estão vivos. Se você creu em Jesus, colocou a sua confiança em Jesus, o que Jesus está dizendo assim, ó, se você morrer hoje, se você está seguro em Jesus, você não vai morrer eternamente. A morte eterna, a gente vai ver isso em outros textos, é que a morte eterna é a morte longe de Deus, eternamente longe de Deus, no inferno, totalmente em sofrimento, longe do eterno Deus e do gozo do Senhor. Aquele, porém, que colocou a sua confiança no Senhor Jesus, o que ele está dizendo é, você não vai experimentar essa morte. Ainda que você morra, você vai viver. E aí é onde nós vemos também que é a vida que Jesus falou, a vida eterna. Aquele que vive em Cristo, que colocou a sua confiança em Cristo, ainda que morra, ele vai viver eternamente o gozo do Senhor. E Jesus traz essa esperança maravilhosa para Marta. Diante daquela situação que ela está vivendo ali, e perdeu o seu irmão, ela, eu sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ela já entendia que nos últimos dias aqueles que são salvos vão ressuscitar com o Senhor Jesus. Mas Jesus não está dizendo isso. E eu quero voltar aqui em 1 Coríntios para ler os versículos 20 ao 23. Paulo também traz essa esperança para nós, reforça essa esperança nos versículos 20 ao 23. Ele diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A gente vê então aqui que Paulo reforça a nossa esperança futura. De que maneira ele reforça a nossa esperança futura? Primeiro, ele reforça aqui e mostra claramente que Jesus ressuscitou. Ele faz uma defesa dessa ressurreição nos versículos anteriores, mostrando que os discípulos tinham testemunhado pessoalmente da ressurreição de Jesus, e ele próprio também viu Jesus. E ele mostra que Jesus ressuscitou, e o fato de Jesus ter ressuscitado nos dá esperança. No versículo 20 ele diz isso. A segunda coisa que Paulo também nos diz é que Cristo traz a esperança perdida em Adão. Se em Adão foram mortos por causa do pecado toda a humanidade, em Jesus, aqueles que creram nele serão vivificados eternamente. A esperança lá em Adão, lá no Éden, quando Adão e Eva resolveram pecar e se afastar eternamente de Deus, na ressurreição de Jesus, essa esperança ela é devolvida. Jesus, ele mostra para nós, olha, o mesmo Adão lá que acabou com a esperança de vocês de um Salvador, agora em Jesus nós temos essa esperança. Jesus veio, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Por isso nós temos essa esperança de também sermos vivificados em Jesus. E por causa disso, porque Jesus ressuscitou, ele garante que futuramente nós ressuscitaremos com ele. Todos esses corpos de sofrimento, todas essas dores que nós enfrentamos aqui, certamente depois da morte nós estaremos eternamente com ele e isso já cessará. Mas na eternidade, quando nós estivermos todos com o Senhor Jesus, no final de todas as coisas, nós ressuscitaremos com novos corpos, transformados à imagem do nosso Salvador. E isso é a maior esperança que temos. A nossa esperança no aqui e agora, dá para nós vivermos com esperança, como nós vimos. Paulo, ele mostra que é possível, por meio da ressurreição, nós vivermos uma vida aqui que agrada a Deus e uma vida de esperança. Mas a nossa maior esperança é que um dia nós ressuscitaremos com o Senhor Jesus.
nós estaremos eternamente com Ele. E isso só é possível porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, toda a nossa esperança, tudo isso que nós cremos, não faz sentido. Se nós não cremos, ou se nós ainda duvidamos que Jesus ressuscitou, a nossa fé é vã. É o que Paulo está dizendo. Por isso que Jesus diz, bem claro, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não diz assim, eu vou ressuscitar apenas. Não, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. É em Jesus que nós podemos crer, que podemos ter vida eterna. É em Jesus que nós podemos saber que iremos ressuscitar eternamente e estar com Ele. É em Jesus. Por isso a importância de confiarmos nessa afirmação que Jesus diz. Eu sou a ressurreição e a vida. E nós vemos que mais à frente ele vai mostrar que ele pode fazer isso, tem poder sobre a morte já, antes de ele mesmo ressuscitar. Nós vamos ver no decorrer do capítulo que ele vai ressuscitar Lázaro, ele vai trazer Lázaro à vida, mas ali não era a maior demonstração ainda. A maior demonstração era que o Senhor Jesus iria morrer e ele iria ressuscitar. Ele estava demonstrando ali, como ele falou, que através de Lázaro, ele ia demonstrar para os discípulos, para que os discípulos crescem. É a relação do ver para crer, né? Tem até o ditado, né? Eu só acredito vendo, né? Talvez João, ele foi o que inventou esse ditado. Só acredito vendo. Porque você vai ver, depois você puder fazer esse exercício de ler o Evangelho de João, veja quantas vezes vai ter essa relação de crer e ver. Lembra da mulher samaritana? O que ela diz? Vem e vê. Quando Jesus cura aquele homem lá no tanque, né? No tanque, aquele homem que está cego, né? E que Jesus vai dizer, o que ele vai dizer assim? Vem e vê também. E aí você vai ver diversas vezes essa relação. João capítulo 1, João capítulo 2, 3, 4, sempre vai ter essa relação de vem e vê. Queria demonstrar aqui para você, aqui no capítulo 4, você vai ver isso, a mulher samaritana dizendo, venha e vê, versículo 29, perdão, capítulo 4. A cura do filho de um oficial também, quando você vai ver aí no capítulo 4 ainda, quando chega no versículo 48. Se vocês não virem os sinais e prodígios, de nenhum modo vocês crerão. Jesus dizendo isso. Então aqui a gente vai ver que diversas vezes Jesus ele vai ter essa relação do ver para crer. E mais uma vez ele usa aqui, através da ressurreição, o ver para crer. Através da vida de Lázaro, nós não estamos apenas vendo que Jesus ele ressuscitou um amigo que ele amava. Mas nós estamos vendo o poder de Jesus sobre o espaço, sobre o tempo e sobre a morte. E nós, através da vida ali de Lázaro, podemos ver que Jesus pode ter poder e ressuscitar quem ele quer, já enquanto ele estava aqui. E através da morte de Jesus, nós podemos ver que futuramente nós temos essa esperança de que ele vai ressuscitar aqueles que creram nele, que colocaram a sua confiança nele e estarão eternamente com ele. Caminhando aqui para as aplicações finais, o que nós podemos ver? Aprender aqui com essa narrativa, com essa história de Lázaro, de Marta, Maria e Jesus, sendo aqui o personagem principal. A primeira coisa é que a ressurreição afasta de nós o medo. Quando nós entendemos a ressurreição, ela afasta de nós o medo. Como que afasta de nós o medo? Se Deus é soberano sobre tudo, até sobre a morte, nós não precisamos viver uma vida nesse mundo de medo. Nossa confiança deve ser cada vez mais reforçada. O Senhor Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive a morte. Se ele tem poder sobre a morte, por que eu vou viver uma vida de medo? Por que eu vou viver uma vida temendo as coisas desse mundo? Eu não preciso. Jesus tem poder e é soberano sobre todas as coisas, inclusive a morte. E isso deve
reforçar a nossa confiança. Enquanto vivemos aqui, podemos viver uma vida de esperança. Nós não estamos vivendo ao léu, solto aí. Não é o que uma crença chamada deísmo ensina, né? Que Deus ele criou todas as coisas, deu corda no mundo e o mundo ele está aí caminhando ao léu. Não, nós vivemos uma vida de esperança. A ressurreição é o combustível para a alma dos salvos viverem essa vida. Sabendo que o aqui e agora não é o fim de todas as coisas. Jesus ressuscitou, Jesus não ficou no túmulo. E pelo fato de ele não estar no túmulo, nós vivemos aqui uma vida de esperança. Paulo ele conclui lá o capítulo 15, encorajando os irmãos a justamente isso, a viverem uma vida aqui agora de trabalho, confiança no Senhor Jesus, porque Jesus fez o trabalho completo de ressuscitar e também nos ressuscitará. Olha o que ele diz aí no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O fato de nós sabermos e termos a certeza que Jesus ressuscitou e também confiarmos na ressurreição do último dia, deve nos encorajar a viver uma vida que glorifica e agrada a Deus, de trabalho para Deus, sermos encorajados a cada vez mais servirmos ao Senhor com todo o nosso empenho, porque Ele fez o trabalho completo e a ressurreição nos traz esperança para vivermos o aqui e agora. Por último, a ressurreição nos ajuda a manter a nossa confiança na eternidade em Cristo. Jesus ressuscitou e por isso tem o poder para cumprir o que prometeu de futuramente ressuscitar todos os salvos com Ele para uma vida de completo gozo. Se Jesus ressuscitou, não é mentira o que Ele disse, que também ressuscitará os salvos no último dia, para viver uma vida de gozo eterno com Ele. A ressurreição nos ajuda a manter a nossa confiança na eternidade em Cristo. Se nós vivemos aqui com esperança, ao mesmo tempo a nossa confiança final não está aqui, mas na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Por fim, eu quero encorajar, se você é um salvo, se você colocou a sua confiança em Cristo, saiba que o trabalho completo do Senhor Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou, Ele dá a vida eterna e você tem esperança por causa disso. Mas se você ainda não colocou a sua confiança no Senhor Jesus, aqui está o motivo de por que nós cremos. Nós cremos porque Jesus ressuscitou. Jesus não ficou lá no túmulo, Jesus não está lá até hoje. Jesus ressuscitou. E por isso nós temos a esperança de que também um dia ressuscitaremos e estaremos com Ele. Essa é a nossa esperança maior. Se você não tem essa certeza, eu encorajo que ao término desse tempo você possa nos procurar para colocar a sua confiança em Jesus. Só há um meio de você ter essa esperança e essa confiança. Sem Jesus você vai viver uma vida sem esperança, não sabendo o que vai acontecer depois da morte, não tendo certeza de nada, mas por meio de Jesus nós temos essa esperança e essa certeza. E se você ainda não colocou sua confiança nele, essa é uma noite que você pode se debruçar diante de Deus, colocar a sua esperança total nele e viver uma vida de esperança enquanto vive aqui e uma vida de certeza na eternidade. A porta da graça ainda está aberta. Você ainda pode entrar por ela. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo trabalho completo que o Senhor fez, de ressuscitar, de ter pago pelos nossos pecados e de nos dar esperança de vida. Como o Senhor diz, aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê no Senhor, ainda que a morte chegue, não é o final de todas as coisas. Se tem alguém, Senhor Deus, que ainda não colocou a confiança no Senhor aqui, e ainda vive com medo da morte, sem saber o que vai acontecer após a sua morte, que o Senhor possa quebrar os corações essa noite, Senhor.
que haja vida nessa noite, que haja, meu Deus, ressurreição para os mortos aqui nessa noite, os mortos espirituais. Que o Senhor possa, meu Deus, convencer aqueles que estão longe do Senhor, para que se rendam a Ti. E nós, meu Deus, que já conhecemos a Ti, colocamos a nossa confiança em Ti. Que nós possamos, meu Deus, ter nossa esperança renovada, sabendo que o aqui e agora pode ser vivido com esperança, uma vida vivida para glorificar o Teu nome, mas a nossa maior certeza está no futuro com o Senhor. Que isso possa nos encorajar, Senhor Deus, a vivermos para glorificar o Teu nome cada dia mais. Em nome de Jesus eu te peço isso e te agradeço. Amém.